paz do Senhor Jesus. Estamos entrando no ar com o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e toda a sua família, através da programação da Rede Brasil. Estamos no ar através da TV, no canal 14, em Recife, região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco, através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDPE Oficial e pelo site www.iedpeplay.org.br. Aproveite este início de programa já e compartilhe os nossos links com os grupos de amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas por esta programação. Quero convidá-lo para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Marcos, capítulo 5 e o versículo 19, que diz o seguinte: Jesus, porém, disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. No programa de hoje contamos com a presença das irmãs Luzinete Braga e a irmã Iracema Souza. E para nós é uma alegria estar aqui com as nossas irmãs, irmã Luzinete, e irmã Iracema, que dirigiram campanhas evangelizadoras e também dirigiram vários ciclos de oração aqui em Recife. Para nós é uma alegria tê-la conosco, irmã Luzinete. Obrigado, pastor. Eu quero, saúdo a todos com a paz do Senhor e quero agradecer a Deus por esta oportunidade, ao nosso pastor presidente Ailton José Alves, a nossa querida irmã Judite, por me conceder esta oportunidade de estar neste programa de intercessão, como também ao nosso pastor Jefferson, aleluia, e ao pastor Manassés Silva, da área 31, e a sua esposa, a irmã Neide, e ao vice-coordenador, o presbítero Jordão Miguel, como também a sua esposa, a irmã Paula. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Amém. Graças a Deus. Irmã Iracema, também é um prazer tê-la conosco aqui, no programa Intercessão. Pai do Senhor, pastor Amém. Jefferson, estou muito feliz por essa rica e feliz oportunidade que Deus tem me dado de estar aqui. Agradecendo primeiramente a Deus, depois ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a irmã Judite e a sua esposa, e também agradecer ao senhor pastor Jefferson, por este convite maravilhoso. Só temos que agradecer, em nome de Jesus. Amém, que maravilha, Graças a Deus. E neste momento, meus irmãos, nós queremos aproveitar para já estarmos dando início ao programa. Antes de estarmos, conversando sobre alguns assuntos que vamos estar tratando hoje, pois o tema de hoje é testemunho da intercessão. Nós estaremos ouvindo o que Deus fez na vida das nossas irmãs e vamos pedir à irmã Iracema para nos elevar em oração ao Senhor nosso Deus. Soberano e amado Deus, estamos aqui neste momento, na Tua presença, pedindo a Ti, Senhor, a Tua graça, força, coragem. Porém, sabemos que Tu estás aqui. Aleluia! Através da Tua palavra, sentimos a Tua presença, Senhor. Te pedimos e já Te agradecemos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como disse, no programa de hoje estaremos entrevistando as irmãs Luzinete Braga, irmã Iracema Souza. Elas estarão nos contando um pouco de suas experiências como intercessoras e como Deus operou através da oração, Maravilha, Minhas irmãs, de início queremos perguntar assim, qual a importância de intercedermos e termos uma comunhão profunda com Deus, irmã Iracema, irmã Luzinete. Descemos cada dia ao vale da intercessão. Orarmos é muito importante. Eu agradeço a Deus, pois desde que aceitei Jesus, que a minha vida foi na casa do Senhor, Ainda muito jovem, quando alguém intercedeu por mim. Quando eu não queria ser crente, achava muito bonito, mas para mim não.
mas precisou, através da intercessão de alguém, Deus tocou na minha saúde para mim saber que Ele é Deus e não tem outro além dele. Mas o Deus que fere, por misericórdia, Ele cura através da intercessão, né? E alguém começou a interceder por mim e o Senhor me deu vida. Glória a Deus. E eu estou aqui. Amém. Pensa, né? Glória a Deus. Importante, né, irmã Luzinete? A intercessão, né? Isso. É muito importante, né? Essa vida de intercessão, ela realmente ela marca a nossa vida e marcou também a sua vida, não é verdade? Também. E a senhora pode compartilhar com os irmãos a importância de estarmos intercedendo, né? Pois não. Eu quero dizer para os irmãos que meus pais, eu não nasci diretamente no lar evangélico, porque os meus pais, eles se converteram quando eu já tinha 2 anos de idade. Mas eu nunca conheci o mundo. E eles me criaram na casa do Senhor, né? E até hoje eu agradeço a Deus pelos meus pais terem conhecido o Evangelho e ter aceitado. E para mim é privilégio. A intercessão é coisa que todos nós precisamos fazer, porque a intercessão nós clamamos por nós e clamamos pelos outros também. Isso. Como diz a palavra de Deus, chorai com os que choram e se alegrais com os que se alegram. E nós temos aquela proximidade com o nosso Deus e Ele nos ouve, nos atende. Muitas vezes a oração que nós fazemos fica naquele silêncio que o Senhor nem disse sim, nem disse não. Mas como nós já oramos, não é? E já entregamos ao Senhor, ficamos continuando sempre orando por aquela situação e sabemos que Deus vai nos responder. Temos a fé de que isso irá acontecer. É importante para isso, né, irmã Iracema? É conhecer o Senhor, né? É verdade. Porque quando você conhece o Senhor, você sabe que pode confiar nele, não é verdade? É verdade. É verdade. E aí a senhora pode falar também sobre a importância de confiar em Deus, né? Porque a intercessão ela se torna importante porque nós temos um Deus que está atento às nossas orações, não é verdade? Verdade. E nós temos certeza, né? Que Ele está atento às nossas intercessões. Que há pessoas, às vezes, que ele ora, intercede, mas não tem aquela convicção, né? Ele não sente dentro dele que Deus está ouvindo a oração dele. Mas nós temos que ter essa convicção que o Senhor se inclina para ouvir a nossa oração. Amém. E faz-me lembrar quando Deus me tocou e eu fui para os homens. Eles me deram 6 anos, outro 7. Mas o Senhor, em 3 meses, através da intercessão da minha mãe e dos meus irmãos, que já eram crentes alguns, o Senhor me curou. Quando eu cheguei lá, que ele examinou, disse: o que foi isso? Eu disse: Jesus. E eu peguei todo aquele medicamento e coloquei fora. Jesus não já tinha me curado? Eu já tinha certeza, não senti. Não é assim? E eu digo: não adianta mais tomar remédio, porque o meu Deus já ouviu a nossa intercessão. E estamos aqui de vitória. Que coisa, né? E assim, era muito sério, porque os médicos deram 6 meses de vida para a senhora. Pleurismo no pulmão. Pleurismo. Pleurismo no pulmão. No pulmão. É o pulmão. caso sério. Não é coisa fácil, né? Porque quando não. os médicos eles chegaram e deram 6 meses, é porque realmente viram que o quadro não tinha como ser revertido, né? É porque realmente, meio-dia em ponto, pastor Jefferson, eu tinha tanta febre que não suportava. Mas a minha mãe estava tranquila, porque a minha mãe era uma intercessora. Ela disse: minha filha, quando o Senhor disse que ia me guardar, ela disse: não guarde não, Jesus, eu preciso dela, só tem ela. Aí Jesus reverteu o quadro.
me curou. E Glória disse a Deus, mais, glória a curei Deus. para me servir na terra. Interessante, né, irmão Neto? Porque assim, a vivência do intercessor com Deus é algo tão estreito, né? Estreito, é verdade. Que Deus atenta para a simplicidade, né? Não guarde não, Jesus, só tenho essa. Como é interessante, né? Essa é importante, né? O conhecimento de Deus para o intercessor, não é? A senhora pode falar um pouquinho sobre esse conhecimento para o intercessor? Eu não vou dizer que sou uma pessoa assim, cheia de fé, porque muitas vezes a fé da gente está lá em cima, É verdade. às vezes está lá embaixo, não é? Mas há momentos de uma situação muito difícil, quando nós clamamos ao Senhor, eu dobro o joelho e eu tenho a certeza que quando eu der o amém daquela oração, Glória a Deus. o Senhor já ouviu Glória a Deus. e a Glória, resposta glória a vai Jesus. descer. Aleluia. Não é? Temos a convicção. Porque a palavra de Deus diz assim: se a pessoa ora sem fé, é impossível agradar ao Senhor, não é? E é aquele que ora sem fé como as ondas do mar. Vai para um lado, vai para outro e não recebe nada. Mas quem confia no Senhor é como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Maravilha, né? A gente vê que a vida de um intercessor ela é envolvida na obra e a intercessão é um dos grandes fatores que fazem com que a obra venha a se mover, né? Quais os principais momentos em que a intercessão foi um fator crucial nas experiências e obras que as irmãs tiveram, irmã Luzinete? E depois a pergunta fica dirigida também para a irmã Iracema, né? Na minha vivência houve muitas, não é? Muitas intercessões que a gente tinha que clamar e pedir ao Senhor como se a gente estivesse vendo visivelmente: venha cá, Senhor, venha cá. Porque naquele momento era um momento de urgência. Eu sei que eu já contei, mas vou contar outra vez aqui na RBC. E o Senhor foi quando eu dirigia o círculo de oração em Córrego do Botijão. E uma criança, ela não chegou bem porque ela estava já com febre há uma semana. Mas ele ficou brincando ali perto da mãe. De repente a criança desmaia. E a mãe segura. E quando a gente está no círculo de oração, a nossa atenção voltada é mais para a dirigente e acha que ela vai resolver tudo. E então ela correu com a criança no braço e me entregou aquela criança morta. Quando nós colocamos ela nos braços assim, ela deu o último suspiro. E eu fiquei olhando para um lado e para o outro e eu disse: o que fazer agora? Essa criança chegou viva e agora vai voltar morta, como vai ser? Então eu convidei a igreja para levantar as mãos, orar com muita fé e confiança para esperar o que Deus iria fazer na vida daquela criança. E quando nós estávamos orando, eu dizia: Senhor, venha cá. Não faça isso comigo, não. Não deixe esta criança sair morta daqui. E o que é que os vizinhos irão dizer? E o pai do menino que não está presente. Mas, irmãos, quando a igreja orava naquela intensidade de oração, o menino ressuscitou para a glória de Deus. Glória Aleluia. a Jesus. Foi uma alegria muito grande que o Senhor fez naquela tarde, naquele momento. E como eu já falei na rede de comunicação, esta criança já está adulta, Glória é casado e nunca mais teve aquele problema Glória que a ele teve Deus, naquele glória a dia. Jesus. Maravilha, né? Deus é fiel, né, irmã? verdade. Iracema. E tem alguma experiência que a senhora pode compartilhar num momento crucial, num momento assim de urgência, e foi feito aquele clamor, ou a senhora fez ou vivenciou algum momento desse, num desses trabalhos que a senhora dirigiu? Estávamos no ciclo de oração, ali no Córrego Deodato, quando entrou uma irmã e sentou assim, e depois a irmã começou a cair, começou a tomar, sem segurar o corpo. E eu disse para a mulher: a irmã não está muito bem.
vamos lá. Eu fui lá, chamei a companheira, eu lá, a irmã, já estava, como queria se deitar, mas a gente levantamos a mão para o céu, fizemos um clamor, uma intercessão. E eu pedi a Deus, não deixe essa irmã falecer aqui. Pela manhã, segunda oração, sempre um pouquinho a gente, né? Só estava mais a direção e algumas irmãs da comissão e algumas pessoas assim, nas laterais. E a gente fizemos aquele clamor, aquela intercessão, pedindo a Deus um socorro, que ali era o momento de pedir um socorro, né? Porque ela estava... Mas quando terminamos de orar, a irmã se ergueu e disse, irmã, estou bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória e honra para ti, Jesus, e a alegria é nossa, né? Porque só Ele faz essas coisas. Que maravilha, né? Glória a Deus. No momento crucial, no momento de urgência, nós podemos verdadeiramente viver, não é? O que está escrito no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, né? Na hora do momento da grande aflição, no momento quando a situação está praticamente, exige uma urgência da nossa parte, né? E Deus, Ele honra, né, irmão? Ele honra a fé, né? Como é importante. Você que está nos ouvindo aí, você pode, no momento de grande aflição, que não tem para onde recorrer, mas você tem um Deus que está no controle. E aí a gente vê que a Bíblia, verdadeiramente, ela é verdadeira, ela é a realidade, ela é real. Porque, enquanto as irmãs estão falando aqui, eu me lembrei de um fato bíblico, né? Que está registrado no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, quando o rei Josafá, ele teve uma notícia de que vinha contra ele uma grande multidão, né? Os moradores da montanha de Seir, Amon e Moab se levantaram e vieram contra ele. Alguém correu e disse, Josafá, vem contra ti uma grande multidão. Então ele teve medo, mas aí ele lembrou-se que era crente. E o texto diz que ele convocou um jejum e fez um clamor ao Deus dos céus. Verdade. E o Senhor bradou no meio da congregação, usando Jaziel, dizendo, a peleja não é vossa, mas é minha, diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. E a gente vê que na hora da dificuldade, na hora do perigo, a gente tem um Deus em quem podemos depositar a nossa confiança. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas saber, o programa está gostoso, está começando agora. Você que chegou aí, ligou agora a sua televisão, o seu celular, você já pode estar se deparando já com o programa. E o nosso tema hoje é testemunhos da intercessão. Nós estamos aqui com a irmã Iracema e a nossa irmã Luzinete, né? As nossas irmãs que dirigiram várias campanhas evangelizadoras ao longo da jornada de fé e também vários ciclos de oração. Estamos aqui conversando com elas, estão contando um pouco do que Deus fez através da intercessão, né? Nós sabemos que as irmãs vivem uma vida de oração e que passaram também por esses trabalhos na igreja, né? Campanha evangelizadora, ciclo de oração, falando especificamente assim, campanhas evangelizadoras, as quais as irmãs foram dirigentes. Que experiência marcaram as vossas vidas neste trabalho? E como a intercessão foi importante nesses casos, irmã Iracema? A vivência na campanha evangelizadora, que a senhora passou várias campanhas, como é que a intercessão ela marcou a sua vida em alguns momentos na campanha evangelizadora, que pode ser compartilhado com os nossos irmãos? Faz me lembrar que quando eu estava no José do Pinho, na campanha evangelizadora, chegou um irmão, ele era uma pessoa assim caída, não tinha muita força de se firmar. Mas naquela noite, na oração da campanha, ele chegou com as mãos atadas e dizendo assim, alguém me disse que eu não vou mais desatar os meus braços. Eu olhei para ele e disse, como é, meu amigo? Ele disse, vai desatar agora, em nome de Jesus. Quem lhe falou esta palavra não foi Deus, foi alguém estranho. E os seus braços vai ser erguido agora. Ele estava, irmão, assim. E a gente levantamos as nossas mãos, fizemos aquela intercessão. E eu disse, em nome de Jesus, levante os braços. Aí, de repente, ele puxa, assim, fez. Nós demos uma glória, porque Deus quebrou aquela maldição que estava sobre aquela pessoa. Ele estava oprimido, uma opressão maligna. Uma opressão maligna. Ele achava que não ia. Vai, Jesus está aqui. Ele está conosco.
Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E Deus não nos chama para nos envergonhar, não. É assim, minha amada, aquele momento mais cruciante da nossa vida, Ele chega. Isso. É uma coisa tão maravilhosa. Glória que a Deus. E depois começa a agradecer. Muito obrigado, meu Senhor. E agradeço. Deus é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é fiel. Maravilhoso, né, irmã Luzinete? E a senhora também pode compartilhar aí com a experiência. A senhora dirigiu várias campanhas evangelizadoras e vivenciou momentos que pode compartilhar com os irmãos, além, É verdade. além desses, né? Quando eu inaugurei a primeira, ou seja, a campanha evangelizadora ali no Alto do Resplendor, foi difícil, porque eu era muito tímida, muito acanhada e não sabia como era que tudo aquilo iria acontecer. Mas eu tinha promessa. E quem fez a promessa é fiel. E o Senhor, Ele havia me prometido e chegou o momento de cumprir. Então, eu fui empossada naquele trabalho e passei uma luta assim de vários meses, 9 meses, que parecia mais uma gravidez. Mas eu fui pedir oração a uma irmã e na hora que ela orou por mim, o Senhor falou comigo e disse: aguarda o que eu vou fazer naquele dia. E eu, tá certo, ninguém sabia o que era que ia acontecer. Sabíamos sim que era coisa boa do céu. E quando completou o primeiro ano da campanha, nós realizamos ali aquele culto e o culto estava assim, estava sereno, estava perene, não estava aquele culto assim no momento tão avivado para acontecer o que aconteceu. Porque Deus, Ele opera de várias maneiras. Ele Glória opera a Deus. na brisa, não é? Ele faz como Ele quer. Glória a Deus. E então o trabalho se processou e em dado momento o Senhor derramou uma unção tão grande na igreja através do cântico de um hino do eletrônico lá de acampamento, por sinal é sobrinho da irmã, filho do irmão Quinca. E ali aquela unção tomou a igreja, tomou criança, tomou todos que estavam presentes ali. E ao lado da igreja tinha uma senhora que ela tinha batizado a sua filha, ela não era salva, não era crente. E com aquela zoada de glória a Deus, de muitas línguas estranhas, ela correu e ficou na porta da igreja antiga, não é dessa agora, que já faz muito tempo. E ela disse, e o pessoal que estava ali numa venda próxima ali, bebendo e tudo, correram tudo para a porta da igreja. E aquela irmã, aquela mulher, não é? Na época, ela estava em pé e ela sentiu, e o Senhor já estava batizando, e ela sentiu uma mão empurrando ela até o púlpito. Quando ela chegou lá na frente, ela começou a falar em línguas estranhas. Glória a Deus. Glória. E Jesus batizou ela com o Espírito Santo. Jesus batizou ela na hora. Ela não estava bem vestida como uma crente, não é? Porque ela tinha vindo lá da casa dela assim, curiosa para ver o que estava acontecendo. E Jesus, naquela noite, batizou 25 pessoas com o Espírito Santo. Glória a Deus. E Glória 10 conversões houve naquela noite. Glória a Deus. E o interessante que na época o pastor José Pereira, ele era o coordenador, era o pastor da área, ali em Casa Amarela. E muitas pessoas desciam daquele avivamento lá para Nova Descoberta, e o povo de Nova Descoberta descia. Era uns descendo para levar a mensagem, o que ocorreu, o que aconteceu, e outros vinham para ver de certo e encontraram o povo tudo falando línguas estranhas. Glória a Deus. Foi muito maravilhoso. Glória a Deus. Para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus, que maravilha, não é? Meus queridos irmãos, o programa está bom, gostoso, Deus ainda tem muito para nós.
mas nós vamos a um breve intervalo, depois voltaremos em instantes e ainda continuaremos ouvindo o que Deus fez através da intercessão na vida das nossas irmãs. Amém? Amém. Não demore, vá lá, tome sua aguinha lá, tome o seu pudim e volte rápido, porque nós estamos aqui. Não sai daí. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. E antes de continuarmos conversando com as nossas irmãs convidadas, nós vamos pedir à produção para colocar um breve testemunho do adolescente, o nosso irmão Vinícius, que congrega ali no Templo Central. Vamos ver o que Deus fez na vida desse jovem. Pai do Senhor, meu nome é Vinícius, eu tenho 15 anos de idade e faço parte da União de Adolescentes do Templo Central. Eu vim aqui contar meu testemunho de oração. No dia 25 de janeiro, o meu pai contraiu dengue hemorrágica e com isso fui para UTI. Nesse momento de aflição, eu e minha família nos reunimos para orar a favor do meu pai. Também convocamos a igreja, mandamos mensagem para o pastor, mandamos mensagem no grupo da União de Adolescentes e toda a igreja se reuniu para orar a favor da melhora do meu pai. Eu me lembro como hoje, quando estava lavando os pratos e a minha mãe estava no quarto, estava orando, e chegou um momento que a gente só via a minha mãe chorar, não via mais o clamor da minha mãe, ela só fazia chorar. Eu acredito que foi nesse momento onde Deus teve misericórdia de nós e ouviu o clamor da igreja, ouviu o clamor da minha família, ouviu o nosso clamor, e nesse momento Deus começou a trabalhar a favor do meu pai. As plaquetas do meu pai, elas estavam em 35 mil, onde o ideal é 150 mil. E as plaquetas do meu pai, de uma forma sobrenatural, de repente começaram a subir. Foi no dia 31 de janeiro que o meu pai saiu do hospital, recebeu alta e está há 3 dias conosco em casa, para a honra e a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, que maravilha, não é, irmã Luzinete, irmã Iracema, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você que está em casa aí, percebeu aí a testemunha desse jovem, desse adolescente, Vinícius, contando o que Deus fez na vida de seu pai e creia que Deus é capaz de fazer também na sua vida e na vida dos seus familiares, porque Ele não mudou, Ele é o mesmo, não é verdade? Nós estávamos comentando aqui as nossas irmãs que dirigiram campanhas evangelizadoras e também ciclo de oração, sobre as experiências que tiveram na campanha evangelizadora e ainda tem mais, não é? Tem mais coisa que Deus fez, né, irmã? E irmã Luzinete. E fique à vontade para contar com os nossos irmãos aí, porque Deus fez, não é? Importante contar os feitos do Senhor. Certo. Na campanha evangelizadora, em Casa Amarela, eu dirigi no ano de 1997, realizando assim os 50 anos daquela campanha. Foi muito difícil, era uma campanha grande e nós estávamos nos preparando naquele ano para o jubileu daquele trabalho. E então eu convoquei toda a campanha para todo sábado estarmos em oração e jejum, para que no dia da festa, que ia haver um desfile, não chovesse. Porque o mês de julho é o mês da comemoração do aniversário da campanha e sempre chove no mês de julho, não é? Do inverno, né? É verdade. Então, eu fiquei assim, eu quero fazer, mas eu não queria fugir da data, eu queria aquela data mesmo. E o resultado foi que a gente jejuou, não é, 1 ano. E quando foi no dia da abertura, que foi de 20 a 27 de julho, aí começou a chover. Choveu do dia 20 até o dia 25, 26, já assim até a noite toda. E o pastor Salatiel Rosa, de saudosa memória, ele falou comigo e disse, já era para ter comprado uma lona, porque essa chuva. Aí eu fiquei bem calma, porque eu tinha a certeza que Deus tinha ouvido a minha oração e as nossas orações ali da campanha, que estavam clamando igual a mim, para que naquele dia não chovesse. E o resultado foi que eu disse para ele, pastor,
por que eu quero lona se no dia da festa não vai chover? Haveria um desfile e não tinha como fazer um desfile com chuva. E o resultado foi que na madrugada do sábado para o domingo, a chuva cessou. Glória a Deus. E o mais importante, irmãos, em tudo isto, é que nós tínhamos naquela época um zelador em Casa Amarela, que ele morava lá no Ibura. E lá choveu demais no dia 27. E ele ficou preocupado e disse, meu Deus, a irmã Luzinete deve estar tão preocupada com essa chuva. Só que ele não sabia que a chuva em Casa Amarela já tinha cessado. Só que no Ibura choveu, a nuvem veio passando por Casa Amarela e foi chover lá em Camaragibe. Mas em Casa Amarela fez sol desde a hora que estiou até o outro dia. Glória a Deus. E o desfile foi feito para a honra e a glória do nome de Jesus. E eu me lembrei que no livro de Josué, é o que Deus fez, irmão, no passado, Ele faz ainda hoje. Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Jesus. E no livro de Josué, no capítulo 10, versículo 12 e 13, diz assim: o Senhor atendeu a oração de Josué quando falou, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. E o sol se deteve e a lua parou. A oração foi feita por um justo, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Está escrito este versículo no livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, e o versículo 16. E você que está lá do outro lado, está me vendo, eu quero dizer para você que para Deus não há dificuldade, não há impossível, porque o Deus que operou no passado, Ele é o mesmo Deus, Ele não muda. Na palavra do Senhor diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Glória a Deus, que maravilha, né, irmã Iracema? Maravilha, glória a Deus. Deus, ele atende a oração do crente, né? É verdade. Interessante que a irmã se preparou um ano intercedendo e tinha que estar tranquila mesmo, né? Porque um ano intercedendo, quem conhece o seu Deus descansa, né? É verdade. Que maravilha, né? Pois não, fique à vontade, irmã Iracema, para Faz-me compartilhar. lembrar que quando o irmão estava na cerca, que não choveu naquele mês, que era o desfile lá de... A senhora tomou parte, não foi? Também. Ela é uma testemunha viva. A gente somos amigas há muito tempo. Somos amigas, graças a Deus. Eu ainda não era dirigente, era secretária da campanha. E a campanha completou 25 anos ali no Alto do Pascoal. Nós se reunimos para fazer um desfile. Não sei se o senhor lembra do irmão Lourenço, que era vice-dirigente, o irmão Laureano era o dirigente e eu era a secretária. Aí parece que assim, uma parte do peso fica com a secretária, né? Fica lá, e quando estava tudo já ornamentado para o desfile de 25 anos, tinha providenciado desde o calçado até as vestes. E no dia do desfile, em dizer na hora, irmão Luzinete, o tempo fechou. Mês de julho também. A campanha lá fazia aniversário no mês de julho. E ficou, parece que ia cair uma tromba d'água. Escureceu tudo. Mas a gente já vinha intercedendo, né? E pedindo a Deus para aquele dia, para Ele fazer algo diferente. E por misericórdia, Ele faz. E fez. E quando o irmão Lourenço olhou, disse: irmã Iracema, minha irmã, veja como está tudo escuro, vai cair muita chuva. Aí eu disse: vamos orar. Aí ficou o irmão Lourenço lá, eu, a campanha, tudo intercedendo, pedindo a Deus que não deixar chover.
já estava lá o palanque. Era do Alto do Pascoal até no Alto do Céu. Depois do Alto do Coqueiro. O senhor conhece ali, né? Sim, sim. E como a gente ia sair do Alto do Pascoal para o Alto do Céu, debaixo de tanta água, eu digo, Jesus, não deixe não, Jesus, venha cá. Escuta a oração da gente, Jesus. Tu não sabe que tudo que está sendo feito é para a glória do teu nome, Jesus. Glória a Deus. Tu não sabe que nós não temos outra alternativa, só temos tu, meu Deus. Venha cá, e chamou. Aí eu disse, venha cá, Jesus. E aquele que estava tudo escuro. Pastor Jefferson, irmã do Zinete, foi clareando, e passou toda aquela chuva. Glória a Jesus. Maravilha. E naquela tarde foi muitas conversões de alma. Glória a Deus. Amém. Desfile muito bonito, 25 anos para a glória em nome de Jesus. E terminamos, né, ali aquele desfile, não voltamos marchando, mas ali encerrou, né? E fomos para casa agradecendo a Deus. Maravilha, né? Glória a Graças Deus. a Deus. Parece que Jesus gosta, quando diz assim, Jesus vem cá, né? Parece que ele gosta. Né? Eu chamo muito. É bem que estou em casa, Jesus. A senhora me fez lembrar uma história que um obreiro me contou, e ele estava passando uma dificuldade, uma luta, e ele estava ansioso por orar, né? E ele chegou cedo no ciclo de oração, procurou logo um banquinho ali reservado, no banco, para conversar com Deus, porque ele estava muito aflito, querendo orar. Aí ele disse que do lado dele veio e dobrou o joelho um novo convertido. Aí começou a orar, né, falando, e disse, mas Jesus, esse novo convertido veio orar justamente agora perto de mim para me desconcentrar da minha oração. E eu aqui, meu Deus, todo lugar, e o novo convertido começou a orar de uma forma bem simples, bem natural. Aí o novo convertido orando disse assim, Jesus, o que é que está acontecendo com nós dois? Nunca mais senti tua presença. Por que o Senhor não se revela mais a mim? Por que eu nunca mais senti a tua graça? O que foi que eu fiz? Por que o Senhor está tão distante? Não, Jesus, não fica distante assim de mim, não. Jesus, faz o seguinte, venha mais para cá, para perto de mim, Jesus. Venha mais para cá, Jesus. Jesus, venha mais para cá. Jesus, venha mais para cá. Aí o obreiro desconcentrou a oração e ficou orando a oração do novo convertido. Aí o novo, vinha para cá. Aí a graça foi descendo daqui, daqui a pouco Jesus renovou o obreiro que fazia tempo que não falava em língua estranha. Aí ele foi renovado ali na presença de Deus, foi cheio com a oração do novo convertido, dizendo, Jesus, vem mais para cá, né? Quem sabe você precisa dizer ao Senhor nesta tarde, né? Jesus, vem mais para cá, chega mais para perto. É interessante que Deus, ele entende a nossa linguagem, né? Deus não existe uma forma, uma regra para a oração, né? A oração é algo que brota espontaneamente do coração, né? Aquela oração simples que brota do coração, e Deus, ele atenta para aqueles que estão orando com sinceridade, até porque a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo, né? A verdade que está dentro do coração. Como é bom conversar com o Senhor. Glória a Deus. E eu não sei as irmãs, mas Jesus está aqui, a gente está sentindo. Amém, Tá? estamos sentindo a Graças presença de a Deus, a graça Glória de a Deus. Jesus. Glória a Deus. Aqui conosco, e eu sei que você em casa também está sendo tocado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pela presença do Senhor, nosso Deus, que está aqui se revelando no meio da gente. Glória a Deus. A gente vai, daqui a pouco a gente vai fazer uma intercessão aqui, mas eu sei que ainda tem outros testemunhos que Deus fez na vida das irmãs, porque as irmãs também foram dirigentes de ciclo de oração, e a gente sabe que o ciclo de oração é o local conhecido justamente pela oração. Quais testemunhos podem destacar no período em que estiveram nessas atividades? Irmã Iracema, qual a senhora pode destacar nesse período de ciclo de oração que a senhora esteve dirigindo, né? A senhora dirigiu, me parece, uns 3 ou 4 ciclos de oração, né? Foi 4 e fui vice de um, né? 3 anos. A senhora pode compartilhar algumas experiências assim de resposta de oração? Estávamos ali no Corgo, Deodato. De repente, estávamos orando pela manhã, sempre a oração da manhã é muito importante, né? Entrou os pais com a criança no braço. E aquela criancinha estava se torcendo de dor. Era muita dor que eu via a hora ela cair do braço da mãe, tão inquieta que ela estava. E ali nós começamos a orar. E a irmã vendeu aquela criança e nós começamos a chamar Jesus. Jesus, venha cá. Jesus, venha cá. Tu és o mesmo. Eu sei, Senhor, que a gente não merece nada. Mas a tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Faça algo, Jesus, para a glória do teu nome.
E quando nós terminamos de interceder, aquela criança aquietou-se Glória a Deus. no braço da mãe e acalmou. E eu fiquei assim, preocupada, né? Eles logo após foram embora, eu fiquei preocupado. Sempre que eu vi, irmã, como vai a criancinha? A irmã está ótima. Desde aquele dia, ela não teve mais nada. Eu disse, glória e honra para Jesus. Aleluia. E a alegria é nossa, né, pastor Gesto? É verdade. A gente fica feliz. A gente... Com certeza. Nossa. E outra vez chegou uma irmã na oração da campanha. Aquela irmã estava muito cansada, ela estava com asma crônica. Pastor, irmã Luzinete, aquela senhora puxava o fogo. E eu olhei para ela e disse, Jesus, que situação dessa menina. Ela disse, irmã, eu estou que não aguento mais. Eu disse, a gente vai orar por você agora. Em nome de Jesus, você crê? Ela disse, eu creio, irmã Iracema. Aí eu convidei a igreja, nós levantamos, vamos colocar a mão para o céu. E ali começamos a clamar. Pedir a Deus um socorro para aquela vida. Que da maneira que ela estava, pastor Jefferson, irmã Luzinete, eu creio que ela não chegava nem no hospital. E tão cansada e debilitada que ela estava. Mas quando terminamos a oração, ela disse, irmã Iracema, Jesus me curou. Eu olhei para ela, ela não tinha mais nada. Glória a Deus. Não estava mais cansada, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E ela levantou e olhou para mim e disse, muito obrigado, disse, glória e honra para Jesus. Foi Jesus quem fez, viu, minha filha? Glória a Deus. Foi Jesus quem fez. Depois ela desviou-se, mas ela recebeu a cura. Como é que pode, né? E irmã Luzinete? Também, lá no Córrego do Botijão, Deus fez muitas maravilhas ali. E tinha um menino de 14 anos, filho de uma amiga minha, que ele estava mexendo assim em tine para dissolver a tinta. E aquele tine caiu no olho daquele menino Meu Deus. e ele não viu mais nada. E levaram ele para o hospital, socorreram, e a médica disse, olha, a gente vai colocar o tampão e depois a gente vai ver o que é que se pode fazer. É o filho da irmã Isabel, que faz parte ali no Vasco. O nome do rapaz, já está casado agora, é Paulinho. E então ela levou ele lá para o círculo de oração e pediu para que eu levantasse a igreja em oração e nós oramos. E depois ele foi para o médico, porque precisava fazer a revisão. E quando chegou lá, que tiraram aquele tampão, ele estava vendo nitidamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Os Jesus. irmãos sabem, todos sabemos, que a nossa visão é muito, assim, preciosa. E qualquer coisa que bate no olho fica logo vermelho. E ali não foi um simples cisco, mas foi um produto, Produto químico, não é? né? Que Produto poderia químico. ter cegado. Mas o Senhor estendeu as mãos Glória a através da oração. Que maravilha. Aleluia. E o milagre Glória a aconteceu. Jesus. Glória a Deus. Até hoje, ele vê bem, não tem nenhum problema. Que maravilha, né? É verdade. Glória a Deus. Glória a Ô, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eu sei que as irmãs têm muito o que contar para nós, mas é que o tempo é pouco, né? O tempo é pouco e o tempo não permite. E já estamos chegando ao final do programa, nós faltamos apenas alguns minutos para terminar o programa. É verdade. Mas antes de a gente encerrar este programa, eu gostaria de pedir a irmã Luzinete para a gente fazer um clamor ao Deus dos céus Pois não. agora, intercedendo Faremos. pelos irmãos que estão enfermos em casa, você que está com problema com a sua família, você que está no hospital, você que está passando por um problema sério, conflito no seu lar, seja qual for a causa, impossível. Nós já acabamos de ouvir alguns testemunhos mostrando que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O Deus da Bíblia, né? Glória O a Deus Deus. do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, é o Deus de hoje, é o Deus eterno, é o Deus que escuta as nossas orações. Ele continua sendo misericordioso, Ele continua tendo compaixão, Ele continua se inclinando para ouvir o clamor do pobre, do gemido do necessitado. Ele continua com o seu poder para responder às nossas orações. Então, neste momento, nós vamos pedir a irmã Luzinete para fazer um clamor a Deus do céu juntamente com a irmã Iracema. Nós juntos
vamos estar pedindo a bênção de Deus. E você em casa pode agora também, você no hospital, onde quer que você esteja aí no presídio, nos ouvindo, o Senhor vai chegar com vitória para a tua vida. E vamos ouvir os testemunhos de Deus que Deus vai fazer nesta tarde. Amém? Vamos orar, irmão. Oremos. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença. Oh, amado Jesus, Deus poderoso, Espírito Santo, amigo verdadeiro. Senhor, os Aleluia. Testemunhos que nós contamos. Glória a Deus. Foste Tu quem operaste, Sim, meu Pai. meu Deus. Mas agora estamos te Aleluia. pedindo por aqueles Glória que a estão Deus. nos hospitais, Sim, meu nas Senhor. emergências, nas UTIs, Sim, nas enfermarias, ou mesmo em casa. Sim. Tantas pessoas, Senhor, Ah, meu Deus. que estão desenganadas pelo médico, mas Tu, Senhor, Sim, meu Deus. és o médico dos médicos. Aleluia. Tu cura por Glória a excelência. Deus. Em Ti, Senhor, não há fraqueza. Glória. Tu és o Deus forte, verdadeiro, tremendo, maravilhoso, poderoso, Aleluia. que ainda operas maravilha. Aleluia. E o que Tu fizeste Sim, meu no Deus. passado, Tu faz ainda hoje. verdade. Porque, Senhor, a Tua palavra diz, Jesus Cristo é o mesmo. Glória. Ontem, hoje e Aleluia. eternamente. Glória a Deus. Amém e amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Creia que o Senhor é poderoso para lhe dar a vitória. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final do programa Intercessão, né? Glória a Deus, queremos agradecer a presença da irmã Iracema, né? Da irmã Luzinete. Fique à vontade, irmã Iracema, para trazer as suas considerações finais já para os nossos irmãos. Fique à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez, né, ao meu Deus Glória a Deus. por esta rica e feliz oportunidade. Maravilha, né? É uma maravilha, é uma bênção. E eu quero agradecer por tantos benefícios que Deus tem feito Amém. à minha alma. Amém. É como o senhor falou, pastor Jefferson. Tínhamos muito mais coisas, né, irmãos? Verdade. Mas O tempo não permite, tinha né? a dispensação de Deus e a do Senhor. Né? Verdade. Quero continuar agradecendo ao meu pastor Ailton José Alves, irmã Judite. Quero agradecer de coração, aleluia. E quero dizer para alguém, Lucas, capítulo 18 e o versículo 1. Orar sempre e nunca desfalecer. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Porque há pessoas que têm uma causa difícil. Aí ora, depois, eu vou parar. Deus está mandando te dizer, não pare, continue Glória a Deus. na intercessão. Porque através da intercessão vem vitória para você e para os seus. Glória a Deus. Porque aquela viúva, ela não deixou de impertinar aquele juiz, ainda que a Bíblia diz que ele era mau. Não temia nem a Deus. Mas a intercessão, ele não suportou e resolveu a causa daquela viúva. E com a tua causa não é diferente, Verdade. porque Deus é o mesmo. Amém. Amém. Quero agradecer a todos da Rede Brasil de Comunicação, todos os que estão nos ouvindo. Agradecer ao meu pastor também, pastor Jefferson, né? Amém. Agradeço muito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Luzinete, um prazer também tê-la conosco no programa Amém. Intercessão. Fique à vontade para as suas considerações finais. Quero agradecer a Deus, primeiramente, não é? E agradeço também, mais uma vez, ao nosso pastor presidente, a nossa irmã Judite, ao nosso pastor Jefferson, que temos uma amizade já de muitos anos, não é? um filho. Desde ele solteiro. E nós temos o acompanhado até agora, como Deus tem feito em sua vida. Glória a Jesus. Quero agradecer também ao nosso pastor Manassés e a sua esposa, ao presbítero Jordão, a nossa irmã Paula. E quero também mandar uma saudação para o meu esposo, que ele está em casa. Eu creio que ele está escutando e nós somos gratos ao Senhor pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. Quando esse mês, no dia 6 de fevereiro,
Nós vamos completar 58 anos de casados. Oh, maravilha. E eu estou muito feliz porque o Senhor, Ele tem sido conosco. Mando também uma saudação para meu filho Josenildo e também para minha nora Jane, a minha neta Thaisa, Ellen Caroline. É muita gente, viu? Josivaldo Júnior e também Letícia, o meu neto Juninho, que mora lá em Piedade. Todos os meus netos, a minha nora Sueli, Patrícia, os meus filhos, todos, em número de 7. Gesiel, Nildo, Jailson, Josivaldo, Josias, Luciene e Lucineide. Glória a Deus. Não é? A minha bisnetinha, eu já sou bisavó. Que maravilha. Eu tenho uma bisnetinha de 2 anos e ela é tão linda, tão amável. Glória a Deus. Então, eu quero agradecer a Deus por todas as coisas, né, que Ele tem feito e pela nossa apresentação aqui, né, foi de Deus. Amém. Eu Amém. estou feliz e agradecida ao Senhor. Amém. Graças Amém. a Deus, né? Meus queridos irmãos, agradecemos os irmãos que estiveram conosco durante o programa Intercessão. E vamos a esta rápida oração e lembrando a você que no próximo sábado, se Deus nos permitir, às 5h30 da tarde, estaremos de volta ao programa Intercessão. Amém. Oremos então. Pai bendito, te agradecemos pela realização de mais um programa Intercessão. Que a tua mão de Deus continue abençoando as tuas servas que estiveram aqui conosco, aqueles que estiveram conosco, Senhor, que a tua bênção de cura, de libertação, e a tua bênção no lar, daquele que precisa, daqueles que estão fazendo seus pedidos de oração nas redes sociais, que o Senhor possa conceder a vitória aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Assim, meu Pai, nós te rogamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.